E a gente começou a tratar desse assunto alguns domingos atrás. O nosso tema é esse, questão de honra. Nós estamos falando dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que se encontram no livro no capítulo. Olha só que igreja letrada, né? Todo mundo sabendo disso. Êxodo 20, pelo menos aí 50% das pessoas já sabem disso. Êxodo capítulo 20, a gente vai continuar a nossa leitura lá. E embora seja um episódio na vida do povo de Israel, logo depois que esse povo é liberto da escravidão, e Deus estabelece com eles, que eles estão começando a caminhar com Deus, então é importante saber como eles devem se comportar. Tudo isso é muito novo para aquele povo, e nós entendemos que imediatamente essa mensagem de 10 mandamentos, que são os 10 maiores e mais importantes de uma lista que vem logo em seguida de mais de 600, que vão sendo complementos desses 10 mandamentos, que eles estão na antiga aliança, ou seja, eles não são endereçados à igreja, não são endereçados a nós, cristãos da nova aliança, mas eles são relacionados para mim e para você como uma amostra do caráter, da natureza, dos atributos que Deus tem e do que Ele considera importantes, quais são os valores e princípios que Deus leva a sério. Então a gente começou a falar 2 domingos atrás sobre alguns desses valores que Ele coloca lá no topo da sua lista. E o nosso intuito aqui não é fazer você conhecer melhor, eu não quero necessariamente que você decore os 10 mandamentos. É bom que você saiba que está lá em Êxodo capítulo 20, que se alguém perguntar a você, você sabe, mas ainda que você não decore tudo que está escrito ali, ainda que você não aumente o seu conhecimento teológico, o quanto que você tem de teoria da Bíblia, é muito importante que você capture o espírito disso, que você permita que Deus realmente transforme o seu coração, para que você consiga compreender qual é essa relação entre esse amor tão grande, esse relacionamento que Ele quer ter contigo, e o quanto que isso diz respeito ao que Ele nos manda fazer. Porque Deus não te chamou para uma vida de anarquia, Ele não te chamou para uma vida onde não existem mais regras. Eu sei que isso pode confundir um pouco alguns de nós, mas no dia que você recebeu a Jesus, quantos fizeram isso aqui um dia, receberam Jesus na sua vida? Quantos sabem que Ele conquistou o seu coração? Foi Ele que fez tudo, amém? Mas qual é a decisão que você toma no dia que você recebe a Jesus? A gente confunde e fala, e não tem nada de errado nisso, mas é apenas talvez uma como é que eu posso colocar? Uma impressão errada que nós temos. Porque os pastores na igreja vão dizer assim: você quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador, seu único e suficiente Salvador? E nós recebemos. Mas em Romanos capítulo 10 diz que se você o confessá-lo como teu Senhor, Ele é o teu Salvador? E alguns ficaram na dúvida. Vamos. Eu prometo a você que essa é super fácil, não tem nenhuma pegadinha. Jesus é o teu Salvador? Mas você deve confessá-lo como teu Senhor. Se Ele é teu Senhor, está estabelecido que alguém está mandando e alguém está obedecendo. Sim, existem regras, existe uma direção, existe um senhorio. Nós não fomos chamados para uma vida onde a gente faz o que a gente quer, mas nós fomos chamados para uma vida onde nós ouvimos e obedecemos a sua voz, amém? E isso é o que faz a vida ser boa, é o que faz a vida ser feliz, é o que faz você conquistar alguma coisa, é o que faz com que realização aconteça. Então a gente quer entender como que isso se aplica a nós, crentes do Novo Testamento. Quantos estão prontos aqui? Digo amém. Vamos orar juntos? Pai, muito obrigado por mais essa noite. Obrigado por estarmos juntos. Obrigado pela alegria de nos reunirmos como uma família. E nós não pretendemos e não vamos conseguir ser uma família perfeita, nós não vamos conseguir ser tão bons que não existem falhas para serem corrigidas, não. Nós somos pessoas e todo mundo é imperfeito, mas o Senhor tem nos dado o prazer de, na nossa convivência, aprendermos uns com os outros, nos bons e nos maus momentos, quando tudo vai bem ou quando tudo não vai bem, mas em todos esses momentos a Tua promessa é que o Senhor vai estar conosco, a Tua presença vai nos capacitar, vai nos livrar, vai nos dar vitória e muitas vezes vai trazer o conforto e o consolo que só o Senhor pode trazer. Que nessa noite nós possamos abrir o nosso coração, porque o Teu Espírito está aqui nesse lugar e Tu és o nosso professor, o nosso mestre. Fala conosco
E pela tua graça, ao recebermos a tua palavra, nós não vamos aceitar ser apenas ouvintes, mas vamos ser praticantes dessa palavra. Recebe, meu Pai, hoje e sempre, em nós e através de nós, toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. E que toda a igreja diga amém. Questão de honra, terceiro episódio hoje. Esse título é engraçado que eu botei aqui para você. Ai, meu Deus. É para ilustrar um pouquinho do que a gente vai falar. Qual é esse terceiro mandamento? A gente já falou de 2 na semana passada. O princípio que a gente tem estabelecido, desde que a gente começou a falar sobre isso, é como é que as religiões que entendem que Deus é Deus, a maioria, hoje a maior parte do planeta acredita que há um Deus só, uma boa parte, se não a maior, acredita que há um Deus só, e que esse Deus é o Deus que eu e você acreditamos. Existe uma discussão que vai perguntar se todas essas religiões ditas, no caso de um Deus só, monoteístas, obrigado, tem um pessoal bom aqui, monoteístas, ou seja, que acredita que há um Deus só, se elas todas adoram o mesmo Deus. Porque aqui eu posso abrir um parênteses e dizer para você, a Bíblia que eu e você cremos como palavra de Deus, ela estabelece que se você não receber o Filho, você não recebeu o Pai. Se você não acreditar e confiar e apreciar e valorizar o Filho, você não pode fazê-lo pelo Pai. Então, religiões que aparentemente apontam apenas para Deus Pai, mas desprezam o senhorio de Jesus, para mim e para você, cristãos, obviamente não vai confirmar que esse Deus é o mesmo Deus. Mas não entrando nesse mérito, porque hoje não é dia disso para a gente falar desse assunto, a maior parte do planeta, uma grande parte, acredita que há um Deus só, e não apenas essa, mas qualquer religião acaba tendo isso em comum. Acredita-se que se existe um ser maior, se existe um ser superior, supremo, acima de todas as coisas, talvez aquele criador de todas as coisas, ele é bom, ele é perfeito, ele é grande demais e eu não sou. Então, eu preciso fazer correções na minha vida, eu preciso fazer ajustes na minha vida, eu preciso me acertar, porque afinal de contas, como é que um Deus tão bom vai poder me aceitar se eu não me acertar? Estou com uma crise aqui, só um instante. Como é que Deus pode me aceitar assim, todo sujo, todo errado, todo distante dele, com pensamentos distorcidos? E na igreja isso não é diferente. Eu não tenho medo de dizer para você que a maior parte da igreja, embora tenha sido salva por um Cristo, pelo mesmo Jesus Cristo que eu e você recebemos salvação, e na sua salvação ele estabeleceu que não é pelo seu merecimento, mas é por causa do seu grande amor, não é porque você deixa ou não deixa de merecer, não é porque você é digno ou não, mas é porque ele resolveu te amar. Essa é a base da nossa salvação. A Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Você entra com a sua fé, você resolve crer, mas o resto é com ele. É a graça dele, não tem nada a ver com você merecer ser digno desse amor. Ainda assim, essa mesma igreja que começa a sua salvação assim, caminha rapidamente para um pensamento distorcido de que agora que ele me aceitou pela graça, eu preciso fazer de tudo para ele me aceitar pelas minhas obras. E embora a Bíblia fale bastante sobre isso, a maior parte da igreja hoje, grande parte da igreja, está confusa em relação a isso. O que nos chama a atenção para essa afirmação que eu queria te dizer: Deus não nos deu a lei que você vai encontrar na Bíblia. E eu não estou falando da lei de Moisés, eu estou falando da lei do Novo Testamento, mas entendendo com base no que ele fala para Moisés e para o seu povo, Deus não nos deu a lei para criar um caminho até ele, para que através do cumprimento dessa lei nós o encontrássemos. Não, Deus deu a nós a lei, os mandamentos, aqueles que já estavam em relacionamento com ele. Deus deu a sua lei ao seu povo. Ele não deu a lei a um povo para ver se esse povo vai cumprir a lei, então poder ser seu povo, para ver se eles são aprovados, para ver se eles vão passar no teste. E ainda assim a nossa mentalidade, de uma forma geral, eu sou tentado, e você também, a pensar assim: as pessoas que você conhece, que não frequentam a sua igreja, ou que não frequentam igreja nenhuma, elas acabam tendo essa inclinação de pensar assim.
Se você perguntar, você acha que Deus existe? A pessoa está eu acredito. E a maioria acredita que Deus existe. Se você acredita que Deus existe, você acredita no seu futuro, no seu destino eterno. Que existe um céu e existe um inferno. E a pessoa talvez aí pensa, eu não tenho certeza não. Mas se existir, você acredita que você vai para o céu ou que você vai para o inferno? Algumas pessoas que eu conheço vão dizer, eu acho que vou para o inferno. E com base em que elas vão dizer isso? Com base na vida que tem levado, né? Com base no seu comportamento. Mas outras vão dizer, eu acho que eu vou para o céu. E o motivo é o mesmo, a conta é a mesma, por causa da vida que eu tenho levado. Eu não sou perfeito, eu não faço tudo certo, mas eu tenho tentado fazer o melhor que eu posso. O que essas pessoas estão dizendo? Depende de mim, depende do meu comportamento, do que eu faço. Se eu fizer tudo certo, talvez Deus me aceite. Se eu fizer tudo errado, vai ser difícil Ele me aceitar. E a grande parte das pessoas, inclusive dentro da igreja, estão pensando assim, quando chegar no final que a gente vai saber. Quando chegar naquele dia, né, que a gente estiver diante de Deus, que a gente não estiver mais aqui nessa terra, e estivermos diante dEle, aí talvez eu tenha uma surpresa. E pode ser boa ou ruim. Eu acho que Deus vai fazer uma conta. Você foi muito bem nisso aqui, foi mal nisso aqui, mas dá para dispensar. Isso aqui está legal, isso aqui foi grave, mas tudo bem, vou deixar passar. A gente cria um método que Deus pode utilizar para nos julgar e nos avaliar. E com base nisso, sim, salvação para você ou não, perdição para você. Há pessoas que realmente não sabem e elas acabam ficando nisso. Mas, queridos, ouça, se você está em Cristo Jesus, se você um dia entregou o seu coração a Ele, não tem nada a ver, nunca teve, nunca vai ter com o que você faz ou deixa de fazer. Tem tudo a ver com o que Ele fez por você. Você pode ter uma segurança plena hoje de que para sempre você pertence a Ele. Você crê nisso? Se você diz, pastor, eu não tenho certeza disso, é porque talvez você não entendeu ainda essa mensagem tão simples e clara, que se chama Evangelho, boas novas, de que eu e você jamais, por melhor que você seja, jamais vai ser capaz de merecer de Deus. Talvez você se compare com outra pessoa e pense, essa daqui é um exemplo, com certeza vai para o céu, com certeza pode ser abençoado. Eu aposto que Deus sempre ouve as orações dessa pessoa. E quando você olha para você, você tem suas dúvidas. Deixa eu te dar uma notícia, essa pessoa, ela com certeza, sozinha, jamais poderia ser aceita por Deus, somente pelo sangue do Cordeiro de Deus. Amém, queridos? Então, esse princípio é importante. O que eu e você aprendemos é muito diferente disso aqui. Nós aprendemos que primeiro a gente começa a tentar acertar com Deus, depois a gente entra no relacionamento com Ele, mas não, com Deus, relacionamento vem antes das regras. Quem está entendendo, diga amém. Então, o nosso tópico tem sido os 10 mandamentos, essa novela fantástica, não, estou brincando, né? Os 10 mandamentos que eu e você encontramos em Êxodo, capítulo 20. Por que a gente está tratando disso? Porque todo mundo vai para lá quando se trata de o que Deus estabeleceu como regra. Tem um monte delas que a gente esquece. Tem algumas delas que a gente escolhe e outras deixa de lado. Tem a lei suprema que Jesus diz que bate em todas essas, que não está nos 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos não existe a lei. Quando um fariseu chega até Jesus e fala, um mestre da lei pergunta, qual é o grande mandamento? E Jesus não fala que é não matarás, não diz sequer que é o primeiro. Lembra do primeiro que a gente estudou aqui? Deus diz assim, eu sou o Senhor teu Deus, você não vai ter outro. Seria mais óbvio para a gente pensar, se Deus colocou isso lá no topo, esse deve ser o maior de todos. Jesus devolve a pergunta para aquele advogado, para aquele homem da lei, o que você acha que é? E aquele homem responde perfeitamente, ele fala assim, amar a Deus e amar as pessoas. Diga comigo, amar a Deus e amar as pessoas. Mas mesmo assim, quando a gente fala de regras de Deus, de mandamentos de Deus, a gente não lembra muito dessas. A gente aponta lá para esse primeiro registro histórico em toda a humanidade de um Deus estabelecendo regras para toda uma nação. Deus tinha estabelecido uma regra para Adão e Eva lá no início, uma só. Não come dessa árvore, era uma só. Né? Mais tarde ele pode ter estabelecido outros. A primeira coisa que Deus diz para Israel não é não matarás, não adulterarás, ou sequer eu sou o Senhor teu Deus, só eu sou Deus.
ele fala para esse povo ter a primeira Páscoa, fazer uma refeição juntas e colocar o sangue nas portas. A gente tem falado sobre isso. E por causa desse gesto estranho de colocar sangue na porta, Deus sabia que aquele povo estava confiando nele. E era o que bastava. Agora nós temos relacionamento. Agora a gente vai andar junto. E agora eu vou ensinar para vocês como viver, como caminhar. Então, o que a gente tem estabelecido semana após semana é um princípio muito importante para mim e para você, que somos crentes da Nova Aliança. Mas ele se aplicava aos crentes da Antiga Aliança, a esse povo de Israel, que é isso aqui: os 10 mandamentos não são, ou não eram, uma condição para um relacionamento com Deus, mas sim uma confirmação desse relacionamento. Deus estabeleceu algo que eu e você entendemos bem. Antes de estabelecer as regras, eu estabeleço relacionamento. Porque lembra, ter regras e não ter relacionamento sempre vai provocar uma rebelião, sempre vai provocar uma revolta. Ninguém quer e ninguém fica. Tudo que você vê acontecendo hoje, que uma separação acontece, tem a ver com isso. Existem regras, existem princípios e ideias, mas não há relacionamento. Eu quero muito de você, mas eu não quero te dar nada. Eu quero muito que você faça o que eu mando, mas relacionamento que é bom, não. Não, Deus estabeleceu: primeiro vocês são meus, primeiro nós somos, eu sou de vocês. Ele fala: eu sou o Senhor teu Deus. Que Deus grande e maravilhoso nós servimos, que nos dá essa propriedade de podermos dizer que Ele é nosso. Diga com um sorriso no rosto: meu. Não é bom demais? Seu Deus. É estranho para muitos, mas Deus estabelece dessa maneira: Ele é meu. Ele se coloca dessa maneira: eu sou teu Deus. Antes de pedir qualquer coisa, ou antes de mandar qualquer coisa, nós estamos juntos. Vocês já estão dentro. Então agora vai cada uma dessas leis, porque nós pensamos assim, e você compreende o que eu estou falando. O exemplo que eu dei para você na semana passada: você não pode criar regras para os meus filhos. Isso é minha responsabilidade. Seria um erro você tentar fazer isso. Você cria regras para os seus filhos, eu crio as regras para os meus filhos, Deus cria as regras para os seus filhos. Ele estabelece, uma vez que eles já são filhos, que eles já estão dentro, quais vão ser as regras. O que a gente colocou, a primeira regra de todos, é que para Deus o reconhecimento é mais importante que a obediência. Ele começa a falar sobre obediência, mas antes ele fala: olha, vocês precisam, antes de começar a descobrir o que é certo, o que é errado, o que você deve ou não deve fazer, saber quem eu sou. E se você aprender isso, se eu aprender isso, as outras coisas vão se encaixando facilmente na nossa vida. Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, você não pode ter outro, porque não existe outro Deus. Existem deuses, entre aspas, com um D minúsculo, tentando ocupar espaço na nossa vida, tentando ter um altar na nossa vida, tentando ter relacionamento com outro. Mas são falsos, são mentiras, são imagens, são ideias que caem por terra completamente diante da grandeza e da formosura do nosso Deus. Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus. E o segundo mandamento ele estabelece que nós não devemos fazer nada que tente representá-lo. Vocês não vão fazer nenhuma escultura, vocês não vão fazer nenhuma imagem, vocês não vão fazer nenhum monumento, vocês não vão criar nada que vocês possam carregar de um lado para o outro, ou que vocês possam entrar ou sair da minha presença, porque qualquer coisa, se a gente estabelecer que uma grande montanha é a representação de Deus, ainda assim é muito pequeno para representá-lo. Eu sei que isso abre, talvez, a sua mente para pensar em algumas coisas, né? Nós temos o Morro do Corcovado aqui com uma imensa imagem do Cristo. E alguns entram em crise em relação a isso. Será que a nossa cidade é amaldiçoada por causa disso? Porque nós erigimos uma imagem, Deus de cara falou isso? Eu, sinceramente, não saberia te responder isso. Eu não sei tudo que está envolvido nessas questões. Mas eu acredito que eu e você, como crentes do Novo Testamento, como pessoas que têm uma aliança com Deus através de Jesus, somos um povo abençoado por Ele. E eu posso declarar sobre a tua vida: se Deus te abençoou, ninguém pode te amaldiçoar. Não tem nada maior do que Ele estabeleceu na sua vida através do sangue de Jesus. Não através de uma religião, não através de uma ideia, de um princípio, não através de talvez uma cerimônia, seja o que for, não. Você está em Cristo? Amém? Fala para quem está do seu lado: você está bem. Amém?
que Deus está dizendo no final das contas é: eu quero estar no centro. E tudo que Deus pede, preste atenção, que o que eu vou te falar, a gente tem que lembrar toda hora nessa mensagem, tudo que Deus te pede não é para benefício dele, é para teu benefício. Não é para que ele saia ganhando, porque ele não tem como ganhar mais, é para que você saia ganhando. Quando ele diz: eu quero que você me coloque no centro, é para o teu bem. E não ouse me colocar em qualquer outro lugar. Não ouse me reduzir e me limitar a alguma coisa que você pode entender, para o teu bem. Hoje o terceiro mandamento está no versículo 7, dias do capítulo 20. Vamos lá? Bora? Quem está acordado, diga amém. Amém. Todo mundo junto. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Quando você lê isso, no que você pensa? Eu acho que a gente tem com certeza, eu penso que a maioria de nós tem uma visão errada a respeito desse mandamento. A gente acha que falar o nome de Deus em alguns momentos, especialmente quando a gente está nervoso, e perdeu a calma por alguma razão, ai meu Deus, e alguém fala: ô rapaz, você está falando o nome de Deus em vão, cuidado, né? A gente aprendeu na nossa infância isso, cuidado, você não pode falar o nome de Deus de qualquer maneira. Eu tenho uma crise que me irrita muito mais, é quando coloco o nome de Deus não em vão, mas em vã. Eu acho que é errado, principalmente quando escreve errado o português. Não sei se você sofre com isso também, mas esse mandamento eu acho grave. Você não deve colocar o nome de Deus em vão. Só para colorir um pouco o momento. Qual é a sua primeira impressão quando você lê sobre esse mandamento? Não tomarás em vão. É uma expressão que a gente usa só para isso, tá? Mas deixa eu dizer para você o que essa expressão significa. Se você procurar em algumas Bíblias, algumas versões, eu gostei do que é a Nova Versão Internacional, que curiosamente em português não traz assim, traz muito parecido. Aliás, essa aqui eu acho que é a NVI. Mas a própria Nova Versão Internacional, na língua original, que é o inglês, traz uma tradução muito mais completa, que é mais ou menos isso aqui: não farás mau uso do nome do Senhor teu Deus. Você não deve usar inadequadamente, impropriamente o nome de Deus. Em geral, né, a gente ouve esse mandamento e volta lá na infância, lembra quando a nossa tia brigou com a gente: cuidado, menino, você não pode falar assim. Quando você fala: meu Deus, meu Deus do céu, ou então Jesus. Deixa eu te falar para você, eu acho que não devemos fazer isso mesmo. Eu confesso que, como crente, talvez um pouco da minha tradição produz isso, mas eu acho que muitos aqui não gostam também de ouvir o nome de Deus sendo falado de qualquer maneira. Em alguns casos pode ser uma falta de respeito muito grande. Usar o nome de Jesus de qualquer maneira. O nome de Jesus está sendo falado nas novelas, só Jesus na causa. A gente usa como interjeição. Eu não sou fã disso, eu não curto isso, mas eu não sou ninguém para condenar você por causa disso, dizendo: você está pecando aqui no terceiro mandamento. Porque isso seria muito pouco para Deus colocar no meio de não matarás, não adulterarás, não terás outros deuses e um monte de outras coisas que Deus considera tão sérias. Você acha que realmente Ele vai ficar preocupado se você, sem querer, né? Alguns vão traduzir: não farás mau uso, ou não tomarás. Não tomarás no momento em que ficardes nervosos e bateres o pé, né, contra o pé da cama, ou quando a sua esposa, sem querer, derramar o café em você. Ai, meu Deus, não é isso. Eu posso dizer para você: não é isso. Mas isso se tornou muito comum desde sempre. Lá na antiguidade, os líderes dos hebreus, os judeus, levaram isso tão a sério, de proteger o nome de Deus, o nome físico de Deus. Ficaram com um medo tão grande de violar esse mandamento que eles estabeleceram algumas leis para não quebrarem a lei. Leis que você usa para proteger leis, para você não correr o menor risco de quebrar. Em algumas famílias mais tradicionais, o medo que os pais tinham que os filhos quebrassem esse mandamento: filho, você não pode falar ai meu Deus. Então, mas pai, eu posso falar nossa? E os pais dizem: não, de jeito nenhum.
Por vários motivos, mas também porque esse é um pulo para daqui a pouco você falar nosso Deus, né? Ou qualquer outra coisa. Então, para proteger, para você não cair naquele, nem esse aqui você pode fazer. E os judeus, naquele tempo, e hoje tem um pouco disso, era mais ou menos assim. Dizem que em algumas culturas, em algumas castas lá dos judeus, que eram responsáveis pela cópia dos manuscritos bíblicos, que eu e você hoje temos, e hoje é tão fácil, né, copiar. Antigamente não. E eles eram muito meticulosos para escrever exatamente. Então, naquela época não tinha papel sequer, era pergaminho, e era tinta, e uma pena, e uma vela na sua mão, né, para durante a noite poder continuar escrevendo. E eles eram meticulosos de colocar uma palavra de cada vez, devagar, olhando e observando. E sempre, alguns casos, não sei se todos, mas em algumas culturas, quando chegava no nome Deus, ou quando chegava no nome Senhor, eles faziam uma coisa interessante, eles jogavam aquela pena que eles estavam usando fora, pegavam uma pena nova que não havia sido usada, e pegavam uma tinta nova que não estava sendo usada, e usavam essa pena nova e a tinta nova para escrever o nome de Deus. Quando terminavam de escrever o nome de Deus, jogavam fora aquela tinta e aquela pena para começar de novo, por respeito profundo àquele nome, para não correr o risco de violar esse mandamento. E com o passar do tempo, essa obsessão com o nome físico de Deus foi se tornando cada vez maior e mais forte, foi se revelando das mais variadas formas. O que aconteceu foi que essas civilizações acabaram perdendo o foco do que esse mandamento realmente queria dizer. Não farás mau uso do nome do Senhor. Não é simplesmente usar o nome de Deus de maneira banal, o que, mais uma vez, muitas vezes pode ser um desrespeito, sim, e eu não aprovo junto com você, a gente não gosta disso, mas é claro que não pode ser só isso. O mau uso do nome de Deus acontece de formas muito piores, muito maiores, inclusive por esses que tinham o cuidado de escrever o nome de Deus. E a gente vai observar isso um pouco mais tarde. O que significa fazer mau uso? Fazer mau uso significa utilizar mal, usar incorretamente, empregar de modo errado ou abusar de. Nas entrelinhas, Deus está dizendo, eu não quero que você abuse do meu nome, eu não quero que você use erradamente, eu não quero que você faça mau uso do meu nome. Significa o seguinte, não associe o nome de Deus com algo que Deus não tem nada a ver. Não junte o nome dele com coisas que ele não se juntou. Não se aproveite do nome de Deus para conseguir algo que Deus não tem nada a ver com aquilo. Não use o nome de Deus para conseguir algo que você quer. Quantos dizem amém? Não use o nome de Deus para obter vantagem pessoal. Isso seria fazer mau uso do nome de Deus. A gente consegue identificar alguns exemplos bem pessoais. Como pastor na igreja, alguém pode abusar do meu nome. Alguém pode chegar para você e dizer assim, olha, eu queria que você fizesse isso, aquilo. E você fala, poxa, mas eu estou ocupado. E a pessoa fala, foi o pastor que pediu. E às vezes o pastor não pediu nada. O que está acontecendo? Estão abusando do meu nome, estão usando o meu nome de maneira inadequada. Se você é chefe de alguma empresa, e chega lá uma conta para você pagar, e você fala, de onde veio isso? E aí você liga para lá e fala, olha, eu não comprei nada disso, eu não pedi nada disso. Eu falo, não, fulano de tal falou em seu nome, e pediu no seu nome, então a gente atendeu, entendendo que era você. O que aconteceu? O mau uso daquele nome. E você sabe, mais uma vez, como pastor, e eu não sou apenas pastor, eu sou filho de pastor e fui na minha infância. Então, o filho de pastor, ele muitas vezes ele pode ser até mal visto por causa disso, e às vezes bem visto. Existe uma cobrança muito grande. E eu lembro que no meu tempo acontecia isso, e poderia acontecer aqui também. Eu tenho 2 filhos, você sabe, Davi e a Rebeca, e eles podem, sem querer, ou até querendo, abusar do meu nome também. Chegar na cantina, comer sem pagar, ou comprar fiado. Não precisa contar para ninguém, mas eu acho que isso acontece algumas vezes, E, por quê? Filho do pastor André. Qual pastor André? O Rangel. Não, o Rangel sim, realmente. Se fosse o Nunes, de jeito nenhum. Deixa então comprar, depois o pastor dá o jeito dele, E às vezes o pastor não dá, o caloteiro sou eu. O que estava acontecendo?
estavam usando meu nome em vão, estão abusando do meu nome. Você entende isso? Isso deve ter acontecido com você, acontece com muitos de nós. E quando Jesus aparece no cenário que eu e você entendemos como o Novo Testamento, a história que é narrada nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus entra em cena e os líderes judeus estão fazendo isso o tempo todo. Os fariseus, os escribas, os sacerdotes, os levitas daquele tempo, os chefes da sinagoga, os religiosos que eram a grande liderança do povo, eles estão fazendo isso o tempo todo. Eles se utilizam de regras religiosas para encontrar brechas na lei de Deus, a fim de fazer o que eles queriam fazer. E Deus já sabia disso. Deus sabia que, obviamente, o homem tem essa tendência de quando ele fala alguma coisa, a gente fica pensando, bom, você lembra do mestre da lei que vai até Jesus e pergunta sobre esse grande mandamento, que eu até mencionei para você? Jesus fala, está certo, você tem que amar a Deus, você tem que amar o seu próximo. A Bíblia diz assim, esse homem, tentando se justificar, fez uma pergunta, quem é o meu próximo? O que está nessa pergunta? Jesus, eu sei que eu tenho que amar a Deus, eu sei que tenho que amar o meu próximo, mas agora o senhor precisa identificar quem é o meu próximo, porque eu preciso descobrir quem eu não preciso amar. Eu preciso identificar exatamente onde vai ficar o meu foco. E isso era comum, e sempre foi. Quando uma lei é dada a nós buscamos alguma maneira de descobrir. Bom, nesse caso eu acho que eu não preciso cumprir essa lei. Eu sei, né? Se você anda na cidade do Rio de Janeiro, se o sinal está fechado, e é 11 horas da noite, meia-noite, você pensa, não, essa hora a gente não para esse sinal. A gente descobriu uma maneira para não precisar cumprir aquela lei. Quem estabeleceu? Fomos nós. Nós mesmos estabelecemos isso. Nós decidimos. Não, nesse caso, eu entendo que não precisa. E isso acontecia e acontece o tempo todo. A humanidade tem feito isso desde o início dos tempos. Só que todo tipo de coisa tem sido feita em nome de Deus. Coisas que Deus não tem absolutamente nada a ver. Você lembra do momento onde Jesus... Se eu falar para você, você já vai saber. Qual é o momento que você vê Jesus mais irritado do que qualquer outro momento? Quando ele entra no templo. O que está acontecendo lá? Estão vendendo coisas. Isso gerou uma ideia de que na igreja não pode vender nada. Tem gente que critica que na igreja não pode ter cantina, porque está vendendo dentro do templo. Mas deixa eu explicar para você o que está acontecendo ali. Jesus entra no templo e ele fica realmente muito furioso. Ele expulsa os vendedores de lá. Porque o que está acontecendo lá é que com o aval da liderança religiosa, com a autorização dos sacerdotes, alguns homens estão tendo um lucro imenso, vendendo alguns animais ali na porta do templo, com a desculpa de que o povo precisa daqueles animais. E os animais nem são os apropriados para fazer o sacrifício. Mas é o que tem. Você conhece aquele ditado bíblico, não tem tu, vai tu mesmo. Não está na Bíblia, gente. Por favor. Mas chega lá, não tem um animal, mas tem um outro que eu posso utilizar, é mais barato. E as pessoas mais pobres eram exploradas nesse sentido. Por quê? Existia uma lei dizendo que eles precisavam ir no templo, de tempos em tempos, para sacrificar um animal, para serem livres dos seus pecados, para que Deus não colocasse aquele pecado contra eles. Então eles entendiam que se Deus está pedindo isso de nós, e a gente chega no templo e alguém nos oferece algo, está dentro do templo, com certeza esses caras que estão vendendo aqui têm autorização, com certeza eles são de Deus. Com certeza Deus está nesse negócio também. Eles eram ensinados que eles precisavam sacrificar. E os líderes religiosos permitiam que esses homens se aproveitassem das pessoas para que as pessoas pudessem obedecer a Deus, para que pudessem cumprir o seu sacrifício. Quando Jesus entra ali naqueles atos do templo, ele está furioso. Realmente está. Profundamente irritado. Porque os líderes do povo estavam se aproveitando da lei, estavam se aproveitando do nome de Deus. Não, vocês precisam dos animais para sacrificar a Deus, então é para o seu próprio benefício, mas era para benefício deles. Isso está narrado em Lucas capítulo 19 e diz o seguinte: então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo, disse-lhes, está escrito, a minha casa será casa de... Jesus,
ele faz esse discurso dizendo: aqui é um lugar santo, é um lugar de relacionamento com Deus, é um lugar de conversa com Deus, é um lugar onde o homem tem um encontro com Deus, mas vocês fizeram dela, da minha casa, um covil de ladrões. A crise está aqui. Jesus está dizendo para esses homens: olha, o meu pai estabeleceu lá atrás com Moisés, o 8º mandamento diz assim: não roubarás. E vocês arrumaram um jeitinho de burlar esse mandamento e passar por cima da vontade do meu pai, de que esse lugar seja um lugar santo, puro, de propósito espiritual. Mas vocês conseguiram montar um esquema que os permite roubar do povo. Estão se justificando, dizendo que estão fazendo isso em nome de Deus, que é para beneficiar o sacrifício a Deus, mas isso é fazer mau uso do nome de Deus, é usar o nome de Deus em vão, é abusar do seu nome. Porque quando as pessoas chegavam no templo, eles acreditavam que tudo que está acontecendo no templo, com autorização dos sacerdotes, dos levitas, só pode ser algo lícito, só pode ser algo legítimo, só pode ser de Deus. E Jesus fica furioso, porque estão violando esse 3º mandamento. Em outro episódio, Jesus outra vez desmascara esse sistema religioso daquele tempo. Sabe, né, a gente vai falar isso um pouco mais à frente. O 5º mandamento, que todo mundo conhece de cor, é o que está lá? Muito bem, uma pessoa sabe. Honra ao teu pai e à tua mãe. Todo mundo conhece esse? O que está implícito? É que você deve fazer isso enquanto você tiver pai e mãe. Seu pai e sua mãe estão vivos? Você está vivo? Então você deve honrar, se aplica a você. Mas os líderes religiosos arrumaram um jeito de passar por cima dessa também. Eles criaram uma lei onde você pode ir até eles, isso no tempo de Jesus. Você pode ir até eles e decidir: olha, entre você e o líder religioso, eu quero dedicar tudo que eu tenho a Deus. Era uma expressão que eles usavam, que chamava corban, dedicado a Deus. Então eu quero chegar diante do sacerdote e falar: eu quero fazer aquela cerimôniazinha de dedicação a Deus. Como é que a gente faz? Vem aqui e faz a cerimônia. E ele diz: Senhor, eu quero te dedicar tudo que eu tenho, tudo que eu sou para ti, para a tua obra, para o teu serviço. E eu vou guardar para ti. E se o senhor precisar, o senhor me avisa. Era mais ou menos assim. E quando eu faço isso, essa minha dedicação a Deus, ela é irrevogável. Então eu não posso pegar esse dinheiro e dar para ninguém. Eu não estou dando nada a Deus, eu só estou fazendo uma declaração. Eu uso como eu quiser. Mas essa era uma maneira que eles arrumaram para não precisar dar o dinheiro sequer para os próprios pais. E os pais envelheciam, e naquele tempo não tinha INSS, né? Os pais ficavam inválidos por alguma razão, ficavam cansados, ficavam mais velhos. Quem tinha que cuidar? Os filhos. E os filhos chegavam para os pais. Jesus fica irritado demais com isso. Os filhos chegavam para os pais e falam: pai, mãe, como eu queria ajudar vocês, mas olha, eu dediquei tudo que eu tenho a Deus. Eu não posso pegar aquilo que eu dediquei a Deus para dar para vocês. Vocês entendem? Não parece ser uma coisa muito espiritual? Não parece ser uma coisa aparentemente muito de Deus? Mas Jesus fica muito irritado com isso. Os fariseus inventam essa lei e se torna uma tradição muito conhecida. Jesus fica profundamente irritado. Veja o que ele diz em Marcos no capítulo 7. Diz ali: e dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus. Olha como é que Jesus coloca: vocês estão invalidando, tornando nulo, tornando inválido o que Deus falou, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe certamente morrerá. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais para fazer por seu pai ou por sua mãe. O filho não precisa mais honrar o pai e a mãe por causa de uma tradição que eles inventaram. Jesus termina dizendo: invalidando assim a palavra de Deus, pela vossa tradição. Isso está acontecendo hoje. Tradição continua invalidando a palavra de Deus na vida de muita gente. Que vós ordenaste, e muitas coisas fazeis semelhantes a essas. Na frente do povo todo, Jesus fala isso para esses fariseus ouvirem. Vocês estão mal utilizando o nome de Deus, vocês estão abusando do nome de Deus, vocês estão se utilizando de uma prática religiosa, aparentemente piedosa, certa, mas
vocês estão manipulando a maneira como vocês devem tratar os seus pais. E a gente vai encontrar, queridos, inúmeros exemplos. Na Bíblia você vai encontrar, mas no decorrer da nossa história também. Na Idade Média, algumas centenas de anos atrás, os europeus invadiram Jerusalém e mataram, aniquilaram dezenas de milhares de pessoas, em nome de Deus, achando que estavam fazendo aquilo porque Deus queria que eles fizessem. E essa não é a vontade de Deus. André, como é que você pode dizer se é ou não é? É fácil, muito simples. Quando Jesus vai deixar uma ordem para os seus, ele fala assim: ide por todo mundo e fazei discípulos. Em nenhum momento Jesus diz, mas aparentemente, em algum momento os líderes religiosos disseram, não, o que Jesus falou é ide e libertai Jerusalém. Mesmo que tenha que matar um monte. Se Jesus estivesse lá e levantar a mão, peraí, eu nunca falei isso. Porque enquanto eu estava em Jerusalém, Jerusalém não era livre. Por que agora eu vou criar essa ideia de que Jerusalém tem que ser liberta em meu nome? Não. Na verdade, queridos, Jesus nunca mandou que eles fizessem isso, mas eles queriam que fosse assim. E assim aconteceu. E dezenas de milhares foram assassinados em nome de Deus. Você entende que isso é usar o nome de Deus em vão? É pegar o nome de Deus e colocar no que eu acredito que tem que ser feito? Pela vontade dos líderes, isso que estava acontecendo. Isso é quebrar o terceiro mandamento, é fazer mau uso. A Inquisição espanhola, a mesma coisa. A igreja foi responsável, não por tanto como dizem, um número bem menor do que falam, mas ainda assim milhares de pessoas morreram. Em nome de Deus. Na época da reforma, a igreja cobrava indulgências, faziam com que toda a população, principalmente a população, a maior parte pobre, acreditasse que quando elas pagassem algum valor à igreja, que algo no espiritual estaria acontecendo. Aquele tio, aquela tia, aquele pai, aquela mãe que morreu, não ia para o inferno, iria para o céu. Ou ia passar por algum purgatório, seja o que for. E as pessoas acreditavam, e eles faziam isso em nome de Deus. Pregava, em alguns casos ainda prega, que a salvação é por obras. E fazem isso em nome de Deus. O próprio nazismo matou milhares em nome de Deus. Durante o período da escravidão, a gente ouve falar disso muito na América do Norte, mas aqui tem reflexos disso também. Pastores, durante a escravidão, usavam a Bíblia e versículos para confirmar que a escravidão deveria acontecer. Dizia para todo mundo, que era vontade de Deus que houvesse aquelas pessoas escravas. Que Deus tinha amaldiçoado aquele povo, eles deveriam ser escravos. E nós recebemos reflexos disso, e nós vemos pessoas que até hoje acreditam nisso, mais perto do que você imagina. Trazendo mais para casa, eu acredito que muitos que estão aqui, eu não tenho medo de falar que mais da metade, talvez, ou para não falar a maioria, você poderia me contar uma história de quando você foi maltratado, ou quando você foi ferido pela própria igreja. Na igreja isso acontece mais do que a gente imagina. Ou então você conhece alguém que já sofreu algum tipo de abuso pela igreja, algum tipo de maltrato. Eu sei do que eu estou falando, já estou nisso há muito tempo. Antes de ser pastor, era filho de pastor, como eu disse para você. Por quê? Por que a igreja maltrata pessoas? E por que isso é tão frustrante para nós? Porque a igreja local, seja ela qual for, ela tem as suas regras. Ela estabelece quais são as suas regras. E quando uma igreja cria as suas regras, aparentemente é como se Deus colocasse ali o seu selo de aprovação. Porque é a igreja, o corpo de Cristo. Se eles estão criando regras, deve ser baseado no que Deus estabeleceu. Mas o que acontece não é isso. Então, de vez em quando as pessoas entram em conflito com essas regras. Não, eu sei, pode ser até que não esteja na Bíblia, mas é assim que a gente faz, a gente sempre fez assim, é assim que a gente vai fazer sempre. Se você já se deparou, e eu creio que alguns de nós, ou muitos de nós já se deparou um dia com isso, regras feitas por homens que estabeleceram que você não pode ser assim para ficar nessa igreja, que você não pode se comportar desse jeito para ser dessa igreja, que você não pode se vestir dessa maneira para frequentar a igreja, porque vai contra as regras da igreja. Então, você não pode mais vir a essa igreja. Em alguns casos você está excluído da igreja, em outros casos você está fora desse ministério. Seus filhos não podem mais frequentar a escolinha das crianças. Não, por quê?
porque não está cumprindo as nossas regras. Queridos, a igreja é famosa por inventar coisas que mais afastam as pessoas de Deus do que aproximam dele. E fazem isso em nome de Deus. Trazendo ainda para mais perto de você, a gente está se aproximando para aquele lugar mais desconfortável. Quantos aqui acreditam que Deus fala com você? Mesmo? Levanta a mão bem alto, eu vou levantar também, eu creio. Ele fala, eu não sei como ele fala, ele tem algumas maneiras de fazer isso. Mas agora vem a pergunta de ouro, você se utiliza disso para fazer com que a sua vontade seja feita? Você se utiliza disso, Deus falou comigo, para que alguma coisa aconteça em seu benefício? Ou será que você faz isso sem querer? Não sei. Mas eu e você já não encontramos com pessoas assim? Se alguém chega para mim e fala, pastor André, Deus me falou isso, qual é o meu discurso de volta? Ainda que seja algo estranho. Deixa eu usar um exemplo bobo, e você, por favor, não estou falando de ninguém especificamente, eu prometo a você, porque já aconteceu várias vezes. Se alguém chega para mim e fala, pastor, Deus me falou para sair da igreja, para não ficar mais nessa igreja. Eu, sinceramente, queridos irmãos, a todos que estão aqui, quem está me ouvindo pela internet, eu não tenho crise com isso, eu amo você, não quero que você vá embora, mas não tem problema se você quiser ir, de verdade. Mas quando você chega para mim e fala, Deus me falou, o que eu posso falar? Vai com Deus, né? Porque a pessoa não está me perguntando o que eu acho, o que eu quero, ela está estabelecendo, é um ultimato, é uma decisão, porque que palavra eu vou ter contra o que Deus falou? Então, queridos, deixa eu te falar um negócio, acho que de 3 em 3 meses eu falo isso na igreja para provocar libertação. Sempre que alguém chegar para você e falar, Deus me falou alguma coisa, lembre-se que o próprio Deus disse que quando alguém fizer isso, você deve julgar. Que profecias devem ser julgadas. Que aquilo que falam para você em nome de Deus continua passando pelo filtro humano. Seja quem for, pode ser a pessoa de maior autoridade que você já conheceu, pode ser o pastor que você confia e ama pra caramba, ainda assim, Deus me falou, precisa ser filtrado pelo teu espírito. Deus vai confirmar em você se é dele mesmo, amém? Seja quem for, porque existem pessoas que você não pode fazer nada, porque tudo que acontece com elas foi Deus que falou, então acabou, não tem conversa, não tem para onde ir, não tem caminho, está estabelecido para sempre. E é triste, porque essas pessoas estão aprisionadas numa mentalidade distorcida. Chegando um pouco mais perto de você, você sabe o que eu acredito de todo o meu coração que significa esse mandamento? Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Deus já sabia que todo e qualquer mandamento dele, alguém ia encontrar uma brecha, ia aproveitar-se, ia se aproveitar do nome dele para criar as suas próprias regras. O que Deus está falando, para mim isso é um pensamento meu, eu coloco aqui para você, Deus está falando, não estabelecerás religião, porque é isso que a religião vai fazer. Deus está dizendo, vocês não vão criar um monte de regras, um monte de regulamentos e vão dizer que foi eu que falei, não vão criar regras em meu nome que não tem nada a ver comigo, vocês não vão se aproveitar das outras pessoas em meu nome. Vocês não vão associar o meu nome com coisas que eu não tenho nada a ver. Vocês não vão abusar do meu nome. Vocês não vão estabelecer sistemas religiosos. Porque, pensa aqui comigo, não é isso que todo sistema religioso faz no final das contas? Começa muito bem, pega a Bíblia, qualquer religião, pega a Bíblia, mas usa a Bíblia de acordo com aquilo que ela considera conveniente. Toda e qualquer religião tem isso. É por isso que alguns de vocês aqui um dia deixaram talvez uma igreja que você frequentava, porque chegou uma hora em que não fazia mais sentido. A igreja é muito organizada, muito bem estruturada, mas faltam alguns aspectos vitais para o cristianismo bíblico, por exemplo, amor. O que adianta fazer parte de uma comunidade, de uma família muito bem organizada, mas você pergunta, o que aconteceu com aquele negócio de amarás o teu próximo? Eu já falei isso para você, é triste, mas graças a Deus a gente não vive essa experiência, mas igreja local costuma ser o lugar onde muita gente é ferida, muita gente, e é frustrante mais uma vez para mim e para você,
E é possível, queridos, em qualquer sistema religioso, ouça, em qualquer um, que as pessoas se esquivem do amor de Deus, do poder de Deus, da palavra de Deus, e façam isso em nome de Deus. É mais fácil do que você imagina. Acontece muito mais do que você pode imaginar. E é por isso que Deus pega e coloca lá no topo, né? Primeiro ele fala, eu sou o Senhor teu Deus, você não pode ter outro. E a gente sabe, não pode. Ele fala, você não deve fazer qualquer outra coisa para tentar me limitar e me diminuir. E logo no terceiro ele fala assim, não ouse estabelecer alguma ideia e assinar o meu nome embaixo da sua ideia. Não ouse estabelecer algum princípio, alguma mentalidade, alguma ideologia e dizer que fui eu que disse isso. Porque ele sabia que isso iria acontecer. Vamos para o lugar mais íntimo da gente, mais interno. Há uma passagem que eu particularmente sempre amei e amo muito, mas que muitas vezes é distorcida por mim e por você. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Quantos dizem aleluia? E nos purificar de toda injustiça. No dia que você entregou a sua vida a Jesus, foi isso que aconteceu. Você não chegou para ele e disse, eu acho que eu pequei, talvez eu tenha pecado. Não, você falou, Senhor, eu sou um pecador, eu preciso de salvação. Sozinho eu não posso ser salvo. Você confessou. O que aconteceu? Ele te purificou de toda injustiça. E alguns de nós, e aqui me permita fazer uma pequena curva, alguns de nós vão entender que isso é doutrinário e vai entender que toda vez que eu me aproximar de Deus e pedir perdão, toda vez que eu me aproximar de Deus e confessar os meus pecados, Ele vai me perdoar e me purificar outra vez. Legal, eu concordo contigo, mas talvez a melhor maneira de nós entendermos essa mecânica de como isso acontece é que em Cristo você já foi perdoado de todos os seus pecados. Nele, Ele te lavou completamente. Você continua pecando? Sim. Você continua errando? Sim. Mas a Bíblia diz que a sua misericórdia se renova todos os dias na nossa vida. O que acontece com muitos cristãos, nessa e em qualquer outra igreja, é que a gente pega esse versículo e transforma num esquema. Eu já tenho um esquema com Deus. Porque esse versículo diz que eu posso pecar e posso ser purificado. Que coisa maravilhosa. É verdade, você realmente pode pecar e ser purificado. Mas alguns de nós, às vezes, com muita clareza dentro de nós, com muito propósito dentro de nós, de propósito, em alguns outros casos sendo enganado por outros, mas em geral a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente se aproveita do que Deus falou contra ele. E a gente fala, agora tem um esquema, eu posso pecar e ser perdoado. E Deus fala assim, puxa, você me pegou. Eu não tinha me ligado que eu tinha escrito isso aí antes. Você arrumou uma brecha contra mim, como se Deus quisesse nos castigar. Não, em Cristo você foi realmente liberto, foi salvo, foi lavado. Só que quando Deus nos perdoa dos pecados, Ele não perdoa para que você possa pecar, Ele nos perdoa para que você possa ser livre do pecado. O perdão dele é derramado sobre a nossa vida para que justamente por causa da sua bondade, a Bíblia diz, é a bondade dele que nos conduz ao arrependimento, haja uma mudança de mentalidade. Então nós absorvemos culturalmente, ideologicamente, um princípio de que a gente pode pecar no sábado e confessar no domingo, e seguir a vida. E mais uma vez, eu prometo a você, eu creio de todo o meu coração que Jesus, Ele já te perdoou. Nele você já é limpo, você já é lavado. Mas perceba o que está acontecendo. O que isso está fazendo com você. Essa mentalidade é quebrar esse terceiro mandamento, é usar o nome de Deus, é abusar do nome dele, daquilo que ele estabeleceu para seu próprio benefício. Nós podemos fazer isso desse versículo uma ação deliberada nossa. Nós podemos criar a nossa própria doutrina, a nossa própria religião e se tornar um esquema para mim. É uma brecha, porque Deus aparentemente não está nem um pouco preocupado se eu peco ou deixo de pecar. Aparentemente ele pega muito leve com isso, queridos. Deus nunca pegou leve com o pecado, o preço foi extremamente alto para ser pago. E a gente precisa compreender isso. Cristãos precisam compreender, eu e você, você não faz ideia de como essa mensagem me confronta, você não faz ideia. Porque o convite de Deus nessa noite é para a honestidade. Alguém diz amém? Amém. Diga bem alto, honestidade. É uma das minhas frases, umas palavras mais maravilhosas que existe. Eu amo
É disso que está tratando o terceiro mandamento. Não mal utilize, não abuse do meu nome. Isso está em mim, isso está em você. A gente tem essa tendência, a gente tem essa inclinação. E a gente já viu religião machucar tanta gente. Quanta coisa horrorosa está acontecendo hoje, em nome de Deus. Agora observe essa advertência no final do versículo. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Quero lembrar, no início dessa mensagem a gente deixou bem claro. Se você tem uma lei de Deus sobre você, é porque você já tem um relacionamento com Ele, você já é dele. Vou pedir para o pessoal da música subir. Mas você percebe que Deus está estabelecendo esses princípios aqui, que são muito fortes. Antes de começar a falar, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Qual outro? Não furtarás, e tantos outros. Antes ele estabelece isso daqui. O que ele está falando aqui? Ele está dizendo, eu não vou aceitar de jeito nenhum que alguém abuse do meu nome. Você lembra que a gente falou em algum momento, alguns minutos atrás, que nenhum mandamento de Deus é para benefício dele, mas é para seu benefício? Quando ele diz, eu não vou deixar impune, o que isso significa? Eu sinceramente eu não sei. Eu não penso que isso se aplica à nova aliança, mas não deixe que esse princípio escorregue pelos teus dedos. Peraí, pastor André, o senhor está dizendo ali que isso é muito forte para nós. O Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. O plano dele é ter relacionamento íntimo com você, porque é isso que vai produzir tudo que você precisa. É a partir daí que começa tudo. E ele faz essa advertência, não ouse me associar com aquilo que você acha, com aquilo que eu não tenho nada a ver, porque você sai perdendo, o meu reino sai perdendo quando alguém abusa do meu nome. Em outras palavras, ele está dizendo, se você, preste atenção, se você permanecer nesse hábito de fazer esse mau uso do meu nome, a fim de realizar a sua própria vontade, no final das contas, o que vai acontecer é que mesmo na igreja, mesmo com a sua disciplina espiritual, você vai se desconectando de Deus. Você vai perdendo a ligação que você tinha com Ele. Você vai perdendo a sensibilidade que você tinha, você não consegue mais ouvi-lo da mesma maneira. Se você se utilizar dos princípios de Deus para subverter o que Ele estabeleceu, para o seu próprio benefício, o que vai acontecer é que o seu relacionamento com Ele vai começar a esfriar, e você acaba se perdendo. Não é Ele que soltou você, você que se soltou dele. Eu não estou dizendo que por isso acabou, não tem mais jeito, não. O filho pródigo voltou para casa. A questão é que esse desligamento, ele está acontecendo. Às vezes é fácil de perceber. Eu e você conhecemos pessoas que estão em alta visibilidade, todo mundo sabe quem é. Pessoas que estão na mídia, pessoas que estão nos lugares altos, estão em evidência. E a gente percebe que a organização, que a eclésia, que a ideia do evangelismo, que a ideia tomou conta de tal maneira que o relacionamento com Deus está em segundo plano ou em último. Você não vê mais paixão, você não vê mais glória. Você só vê uma máquina. E a gente sabe, a gente percebe. Isso é perceptível na minha vida e na sua vida. Não é difícil da gente perceber quando o relacionamento foi embora, quando ele foi esfriando. Porque eu preferi me utilizar do que Deus estabeleceu para o meu próprio benefício, para se encaixar dentro do que eu acredito que teologia deveria ser. Foi isso que aconteceu com os fariseus no tempo de Jesus. Olha que interessante. Os fariseus no tempo de Jesus eram os especialistas em quebrar esse mandamento. Haja visto, eu já te dei 2 exemplos hoje, né? Tanto de não honrar o pai e a mãe, que fica estabelecido lá do início. Eles quebram facilmente o mandamento e fazem isso em nome de Deus, dentre muitos outros. Só que os fariseus, a única missão que eles tinham de verdade, a única responsabilidade que era atribuída a eles é que eles deveriam ser as pessoas
que estudaram tanto sobre o Messias, que quando o Messias aparecesse, eles saberiam identificá-lo. E eles apontariam para ele, para o povo todo: ali está o Messias. O fariseu era treinado para isso, para que quando finalmente o Messias viesse, eles o identificassem. E ali está. No entanto, o Messias vem e eles o crucificam. E ao invés de reconhecê-lo, e ao invés de exaltá-lo, e ao invés de apontá-lo, e talvez se isso tivesse acontecido, eu não sei o que você pensa disso, mas João no capítulo 1 teria uma parte diferente, que diz lá: veio para o que eram os seus, e os seus receberam. E poderia dar continuidade mais. Deus quis abrir a porta para mais gente. Todos quantos o receberam, deu-lhes o direito. Mas está escrito lá: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Por quê? O que aconteceu com o pessoal que era treinado para identificar o Messias, não conseguir perceber? Eles eram encarregados disso. Sabe por quê? Porque eles se tornaram os profissionais da religião, os profissionais em mal utilizar o nome de Deus. E à medida que o tempo passou, eles perderam toda e qualquer sensibilidade para ouvir e receber qualquer sinal de Deus. É possível crer em Deus por uma vida inteira e nunca ter um relacionamento com Ele. Falar dele, mas nunca falar com Ele. Você sabe o que Deus está falando para o seu povo? Lá, 3.500 anos atrás, e talvez hoje, para mim e para você. Por favor, por favor, por favor, Deus está dizendo: por favor, não se transformem numa comunidade religiosa. Não tentem cobrir o pecado de vocês com a religião. Só uma coisa pode cobrir e tirar o pecado do mundo: é o sangue do Cordeiro de Deus. Não tentem com práticas religiosas que vão dar a você uma sensação de bem-estar, de conforto, tentar cobrir aquilo que está errado. Por favor, não façam isso, porque no final das contas você não vai mais me reconhecer. Tudo que você vai ter é religião, tudo que você vai ser é um religioso, tudo que você vai ter vai ser tradição, mas eu vou estar longe. Há 2000 anos atrás, os líderes do povo de Deus crucificaram o Messias que eles estavam esperando por milhares de anos. E eu e você também podemos viver uma vida inteira falando sobre Deus, mas sem ter nenhuma vida com Ele. Então aqui vai a minha pergunta para você, enquanto você se prepara para ficar de pé. Na sua vida, no seu universo, no seu dia a dia, seja honesto. Você tem abusado do nome de Deus? Você tem tentado usar o nome dele para conseguir alguma coisa? Se isso está acontecendo com você, eu tenho uma ótima notícia: você está na hora certa, no lugar certo. Deus não vai castigar você. Eu pelo menos acho que não. Mas se você permanecer fazendo isso, você mesmo é que vai aos poucos perdendo aquela vida abundante que Ele projetou para você. Você crê que Ele planejou essa vida abundante? À medida que o tempo passa e a gente faz a nossa própria religião, nós vamos perdendo a ligação viva que Ele estabeleceu. E você frequenta a igreja, e você trabalha em algum ministério, e você aparentemente está legal, aberto, mas esteja em qualquer sistema religioso, você jamais vai encontrar paz, você jamais vai encontrar alegria, porque você está abrindo mão do único relacionamento capaz de gerar essas duas coisas. É preciso transparência para andar com Deus, é preciso honestidade para andar com Deus. Vamos ficar de pé. Deus é bom. Feche seus olhos um pouquinho, a gente vai cantar aquela canção de novo, O Nome que Salva. Ouça, se você diz: André, isso é comigo, eu acho que eu tenho vivido para isso, para maquiar o meu pecado, os meus hábitos, as minhas vontades com a religião, e a religião cristã. Eu tenho feito isso em nome de Deus. Então a gente precisa parar, se aproveitar
do nome dele para conseguir o que a gente quer. E se você nessa noite tomar essa simples decisão, sabe como é que isso se aplica na tua vida? Vou falar, pode soar muito estranho para você, mas eu queria que você entendesse. Pelo menos o âmago do que eu quero dizer, porque o exemplo é estranho. É como se você chegasse até Deus e dissesse assim: Deus, Pai, está vendo aquele pecado ali? Eu quero pecar aquele pecado. E eu vou além, eu vou pecar aquele pecado. Estranho fazer essa oração, mas entenda. Mas eu não vou fingir, Pai, que esse pecado é tudo bem. Não tem problema. Tranquilo. Não tem nenhum preço para ser pago, porque eu sei, Jesus já pagou o preço, mas sim há um preço. E eu não vou fingir que isso não vai ter consequências na minha vida. E eu não vou arrumar uma desculpa religiosa para dizer por que eu posso ou não posso fazer alguma coisa. Pai, eu sei que o Senhor não quer esse relacionamento na minha vida com aquela pessoa. Eu sei que o Senhor não quer, eu sei que não é da tua vontade. É óbvio que não. Mas eu quero esse relacionamento. E eu vou fazer a minha vontade. E o que eu vou fazer é que eu vou ser honesto a partir de agora. Ao invés de ficar falando para alguém, né, que eu acho que Deus está nisso. Eu sei que não está, então não vou mais falar isso. Deus quer que eu seja feliz. Essa é a desculpa que a gente dá. Deus quer que eu seja feliz. Eu não vou fazer mais isso. Eu vou assumir as responsabilidades das minhas decisões, mas eu não vou ficar inventando desculpa. Eu não vou ficar fingindo que as minhas decisões estão tudo certinho. Por mais estranha que seja a sua oração, eu creio que ela abre uma porta para que finalmente, na sua honestidade, na sua transparência, Deus encontre lugar para invadir o seu coração e apontar para o que você mais precisa, que é o quanto que Ele te ama. Que Ele nunca vai pedir algo de você que não seja para o seu bem, que Ele nunca vai pedir para que você deixe alguma coisa que está lhe fazendo bem, que Ele nunca vai pedir que você entre em alguma coisa que vai lhe fazer mal. Como Ele te ama. Você quer o melhor para os seus filhos, Ele quer muito mais para você. Então quem sabe nessa noite você pode, aí onde você está, fazer um compromisso com Ele, dizer: Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, mas uma coisa eu quero fazer, eu quero ser honesto. Eu quero ser transparente. Eu não quero ficar maquiando e dizendo alguma coisa em seu nome que não tem nada a ver contigo. Deus te chamou hoje para uma comida um pouco mais sólida, porque Ele quer maturidade na sua vida. Ele tem planos de crescimento para você. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela Tua presença, pelo Teu Espírito. Tu és tão bom.